Ex-gestores da APAI de Forquilinha têm bens bloqueados pela Justiça. No quadro Informe no Bairro, a Associação Empresarial de Criciúma promoveu capacitação para profissionais da área da saúde dos municípios da região. Consumidores preocupados com a qualidade dos combustíveis em postos do país. Chapecoense homenageia vítimas de acidente aéreo antes de jogo histórico frente ao Atlético Nacional de Medellín. E no esporte, apesar da chuva, Tigre se prepara para duelo difícil diante do Tubarão. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 5 de abril de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Justiça determinou o bloqueio de bens do casal que dirigiu a APAI de Forquilinha entre os anos de 2007 a 2012. Os ex-administradores acabaram sendo processados pelo Ministério Público Federal. Confira. Infelizmente, crimes de desvio de verbas não são comuns no Brasil. Porém, um desses casos divulgados recentemente pela Justiça chamou ainda mais a atenção. Nem a APAI de Forquilinha, instituição que presta relevantes serviços à sociedade, atendendo crianças e jovens deficientes, escapou. Tudo começou em 2012, quando houveram inúmeras denúncias envolvendo esse casal, quando da gestão da APAI. Essas denúncias acabaram aportando, no primeiro momento, na Federação Catarinense das APAIs do Estado, e eles começaram a investigar, a verificar a veracidade daquelas denúncias que estavam ocorrendo. Quando verificaram, foi instalada uma comissão de sindicância e ética, nomeados alguns integrantes, para fazer essa fiscalização e essa investigação dessas denúncias que haviam à época. Quando se verificou que existia, de fato, informações verdadeiras e que atos graves estavam sendo cometidos, os diretores foram destituídos, afastados, e foi nomeada uma comissão interina, uma diretoria interina. E eles começaram a trabalhar para restabelecer a situação financeira da APAI. A situação era tão grave que itens básicos como, por exemplo, produtos para manter a higiene no local, acabaram faltando. Verificou-se aí, desde notas superfaturadas, valores, materiais de expediente em quantidades totalmente incompatíveis que nunca a APAI utilizaria diante da sua demanda, gêneros alimentícios que eram comprados em valores muito altos, em quantidades muito absurdas, e que não raras vezes não chegavam à APAI, E, em contrapartida a isso, a situação da APAI e dos colaboradores era periclitante à época. Com o escândalo, os ex-gestores foram afastados do cargo e seus bens bloqueados. Dr. Felipe Costa Brenner, que era o promotor à época, eu assumi posteriormente, ele entrou com essa ação civil pública contra os gestores da APAI, os ex-gestores da APAI, e esses empresários que estavam em conluio, E aí, a partir daí, nós conseguimos agora, faz aproximadamente 15 dias, essa decisão de indisponibilidade de bens, num valor bastante expressivo, que é compatível com o dano que a APAI experimentou com toda essa fraude. O caso é tão absurdo que até um cavalo foi desviado. O animal que serviria para tratamentos de ecoterapia foi levado para a fazenda dos ex-gestores da entidade. Parece até mentira, E a gente fica bem triste quando se constata com situações dessa natureza, mas realmente o inquérito civil constatou isso mesmo. Era um cavalo que foi doado à APAI com a finalidade específica de tratamento ecoterápico, que são medidas terapêuticas para os alunos, com o intuito de melhorar a questão de saúde deles. Agora, refeita do susto, a APAI de Forquilinha já está sob nova administração, séria e comprometida com os fins propostos pela entidade. E agora, a comunidade e a justiça esperam apenas por um desfecho justo e que a entidade seja ressarcida do prejuízo. O fato de ter havido essa gestão fraudulenta na APAI não quer dizer que o movimento da APAI seja dessa forma. A gente tem que
fazer essa diferenciação muito grande, né? O serviço da PAI, ele é um serviço que está há muitos anos aí na nossa sociedade, com reconhecidos benefícios, né? E com uma credibilidade muito forte. Isso a gente não tem com o que discutir. O processo ainda vai correr, né? Eles vão ter o seu direito de defesa e tudo mais, de trazer as provas que eventualmente eles tenham, né? Mas eu tenho uma convicção e a esperança de que sim, nós consigamos reverter em favor da PAI todo esse valor que foi indevidamente desviado. Hoje, no quadro Informe no Bairro, fomos acompanhar uma capacitação promovida pela Associação Empresarial de Criciúma para profissionais da área de saúde de 45 municípios da região. Acompanhe na reportagem da jornalista Morgana Salvador. Uma capacitação voltada para os profissionais da saúde da ANREC, AMESC e AMUREL reuniu representantes dos 45 municípios para participar de um treinamento que tem a intenção de passar os detalhes sobre cada verba que vem dos diversos programas criados pelo governo do estado e federal. Existe um sistema que se chama CIOPS, que é o Sistema de Informação de Orçamento Público, que ele é público, qualquer cidadão pode acessar, e a lei complementar 141, ela tem várias exigências no sentido que o município, o contador e o secretário necessitam dar essa informação bimestralmente. Os treinamentos vão durar 2 dias e buscam capacitar a parte administrativa das secretarias dos municípios para ensiná-los como trabalhar nos programas que fornecem verbas para a pasta da saúde. Hoje o curso que a gente vai ministrar é um curso de preenchimento do Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde. Então são dados contábeis de toda a receita e toda a despesa que o município tem em relação à saúde pública. E o curso de amanhã é um curso que a gente vai trabalhar a aplicação dos recursos do SUS. Um dos problemas enfrentados dentro das secretarias de saúde dos municípios é o fato de uma enfermeira acabar sendo deslocada para realizar o trabalho que deveria ser feito por um contador. Esse trabalho, quando não é feito por um especialista, pode trazer grandes problemas. O contador é fundamental porque o PPA é a peça orçamentária que deve dizer o que vai acontecer em 4 anos. Então, ele é técnico isso, tem que ser um contador, juntamente com a equipe técnica das diferentes áreas e a saúde, para que consiga planejar aquilo que deve ser feito, o que a população precisa. Teríamos que ter pessoas técnicas capacitadas para trabalhar com a parte orçamentária e financeira do SUS. É um trabalho muito complexo, muito grande e até hoje muitos municípios não têm a estrutura de pessoas trabalhando. Todos têm o CNPJ do fundo, mas não uma equipe no fundo. A aplicação dos recursos nos programas devidos é uma das atividades que exige muita atenção, já que se for utilizado a verba para outra finalidade, na hora de prestar contas com o tribunal, pode ser um grave problema. Você precisa saber do recurso que você recebe do governo federal, do governo estadual e do município, como você deve investir, como você deve executar e como você deve prestar conta. Então esse curso tem esse objetivo de amanhã, é a aplicação do recurso na área do SUS, de acordo com o seu programa. Lembrando que para participar do quadro Informe no Bairro, basta entrar em contato com a nossa produção através do telefone 3442-2012, 3442-2012. Nosso e-mail é jornalismo@tvprimavera.com, jornalismo@tvprimavera.com. Nosso WhatsApp é o 985056342, 985056342. A seguir, consumidores preocupados com a qualidade dos combustíveis em postos do país.
Uma grave situação está sendo registrada na região sudeste do país e que pode ser um sinal de alerta para outras regiões da União. Só neste ano, mais de 1.200 bombas de combustível foram lacradas no estado de São Paulo. O consumidor tenta escapar, mas muitas vezes é pego na curva. Você já abasteceu o carro com combustível adulterado? Eu acho que sim, porque ele fica falhando. E aí, o que você acha que dá para fazer para evitar esse tipo de fraude? O que dá para ficar atento aqui? Não sei, tem tantos postos perto da minha casa e eu não sei onde abastecer, por incrível que pareça. Já abasteceu o carro com combustível adulterado? Rapaz, não sei não, não tem como saber, né? Não tem não. Já sentiu alguma falha alguma vez no carro? Já tive que limpar bico, injetor várias vezes, né? Acho que Pode ser. segundo mecânica, por causa de combustível. Vários lugares por aqui tem. O que aconteceu? O carro falha, não rende, né? Falha, não rende e é isso aí. Aí você coloca, 50 conto de gasolina, anda 50 km e acaba a gasolina. A fraude nos combustíveis tem sido uma atividade cada dia mais comum no estado de São Paulo. Em 2016, o órgão fiscalizador visitou 10 mil postos. Mais de 2.200 autos de infração foram emitidos. Das 115 mil bombas verificadas, quase 7 mil foram reprovadas. Nesse ano, 2 mil postos já foram vistoriados. Os agentes emitiram 363 autos de infração. E das 24 mil bombas analisadas, mais de 1.200 foram reprovadas. O número de infrações tem aumentado e são duas vertentes que nós podemos analisar. Primeiro é o aumento da fraude que nós estamos, ou o aumento da minha capacidade de fiscalização. Porque nós, ao montarmos um laboratório de elétrica, nós estamos dotando e capacitando cada vez mais os nossos técnicos e pulverizando esse conhecimento. Portanto, hoje eu tenho mais condições de fiscalizar os postos com mais qualidade. O golpe faz o consumidor pagar por uma quantidade maior de litros do que o colocado. As multas podem chegar até R$1,5 milhão de reais. Nas fiscalizações, quais são as fraudes mais encontradas? A mais encontrada e a mais característica, a mais famosa que nós são os microcontroladores colocados na bomba de gasolina que possibilitam fraudes aí da ordem de 10%, 12%. E o que fazer para descobrir se o combustível que você coloca no seu carro é ou não adulterado? Bom, primeiro ponto importante a observar é o lacre da bomba de combustível. Ele tem que estar assim, intacto, lacrado. E caso o abastecimento seja feito em álcool, toda a bomba precisa ter esse medidor de qualidade. Na hora do abastecimento, esse líquido tem que estar circulando. E aquele termômetro lá dentro precisa seguir as indicações da etiqueta. No caso da gasolina, o consumidor tem o direito de pedir ao frentista um teste de qualidade. Nós vamos colocar uma quantidade pré-definida, que são 50 ml de gasolina. Vamos colocar a mesma quantidade de água. Na verdade é uma solução salina. Essa água ela é adicionada, essa solução salina, para poder fazer a extração do álcool que está presente na gasolina. Para poder assim, te dar uma explicação do cálculo. Você veja que eu usei 50. Então eu multiplico por 2 para elevar para a base de 100. Quanto é que eu tenho que encontrar aqui? Aqui eu tenho que encontrar aproximadamente 63, 64. Aqui está dando entre 63 e 63,5. Quando eu multiplico por 2, eu vou para 26. Somo mais um, que é a fórmula que tem, 27. 27% é o percentual determinado pela agência para esse combustível ser comercializado. Então eu posso dizer que com esse ensaio aqui, esse produto que está sendo comercializado nesse momento no posto está dentro da especificação. A Chapecoense venceu ontem por 2-1 o Atlético Nacional de Medellín na partida de ida da Recopa Sul-Americana em Chapecó, onde a população local fez questão de agradecer ao clube colombiano pela ajuda após o acidente aéreo que deixou 71 mortos há 4 meses. A vida está acima de qualquer coisa. Antes do jogo, entraram em campo os sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense, Rafael Renzel, Neto, Alan Ruschel e Jackson Foman. Eles participaram de uma homenagem aos mortos na tragédia. Os torcedores fizeram questão de agradecer ao Atlético Nacional pela ajuda após o acidente aéreo que deixou 71 mortos há 4 meses. Obrigado, amigos.
eles não podem estar aqui, mas eu quero que lá em cima, nossos queridos amigos hoje possam entender que finalmente chegou o grande dia de Chapecoense e Atlético Nacional. Logo depois foi disputado o jogo. A Chape venceu por 2-1 o time colombiano. Com a vitória, a Chapecoense parte com vantagem para o jogo de volta da Recopa, que será disputado em 10 de maio em Medellín. Feliz porque nós vencemos um adversário muito forte da América, mas nós sabemos que tem ainda mais 90 minutos e com certeza o jogo lá de Medellín vai ser muito mais difícil do que foi aqui. O time catarinense viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional em 28 de novembro, quando o avião que levava a delegação caiu nos arredores de Medellín. Apesar da final da Copa Sul-Americana não ter sido disputada devido à tragédia, os colombianos solicitaram à Conmebol que a Chapecoense fosse declarada a vencedora da competição. A seguir, Tigre se prepara para o duelo do próximo domingo frente ao Clube Atlético Tubarão. Apesar da chuva e da pequena chance de conquistar o título do segundo turno do estadual, o Criciúma continua trabalhando firme. Domingo às 10 horas da manhã será dia de Clássico do Sul no estádio Heriberto Wilson. As chances para ser campeão do turno se tornou um sonho cada vez mais difícil de alcançar. No entanto, a equipe ainda está confiante em tornar este sonho em uma realidade. Primeiro a gente tem que fazer essa parte, né? Como a gente fez no jogo passado, conseguindo a vitória. Não adianta a gente também secar os outros e não fazer essa parte. A gente sabe que tem 3 jogos ainda, tem um confronto direto entre o próprio Chapecoense e o Joinville. E tem o próprio Avaí também que está na frente, mas a gente tem que fazer primeiramente a nossa parte. A gente sabe que ainda tem condições de chegar, até porque também a Chapecoense que hoje está na frente, a gente ainda pega na última rodada. Se eles tropeçar, a gente vai chegar na última rodada com chance. O próximo adversário é o Atlético Tubarão e os jogadores já estão de olho neste clássico, que promete muitas emoções. Mas o Criciúma prefere ser o destaque deste duelo. A gente sabe da força desse clássico aí. O Tubarão subiu, voltou para a elite esse ano. E a gente sabe também que é um jogo diferente. Hoje o Renteria é o artilheiro do campeonato. Tem que tomar cuidado quando o cara está na fase boa. Qualquer bola que sobe ali, ele coloca para dentro. Então, a gente espera que ele não possa estar num dia feliz e eu possa estar num dia feliz e ajudar a equipe do Criciúma com o gol e com a vitória. Uma fase com muitos gols e é assim que o torcedor gosta dos atacantes. Goleador. E Jamie agora está satisfeito com essa boa fase. Por onde eu passei, eu sempre fui um cara que fiz gols, né? Agora sim, momentos ruins acontecem, momentos bons também, tudo passa, né? O começo do ano não foi tão bom assim na parte de gols, acho que estava até jogando até bem pelo que o professor estava pedindo, né, dentro de campo, mas não estava fazendo os gols. E atacante vive de gol, não adianta você dizer que está bem, mas se não fazer gol vai vir pressão de todos os lados. E a gente entende também as pressões, entende as críticas, isso é normal do futebol. E agora tô feliz, já tirei esse peso das costas, vamos dizer assim, e espero dar continuidade, né? A cada jogo está melhorando, a gente sabe que ainda tem esses 3 jogos aí do estadual, e a gente espera terminar bem o ano, o campeonato, e se a gente conseguir para a final ainda ter mais 2 jogos, para depois já pensar no nosso objetivo maior, que é a Série B. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.